Acadavicast, o podcast da Acadave. Nesse mês de setembro, o nosso Acadavicast é festivo em comemoração ao Setembro Azul, este mês que é comemorado a cultura surda e também a divulgação da Libras, a língua dos sinais. Por isso nós estamos hoje aqui com os convidados, vereador Darcy Rodrigo Pedroso e também a vereadora Celina Cassiano Mantoy, que são aí, digamos que quase que um porta-voz da Libras lá dentro da Câmara de Vereadores, onde eles vão estar relatando melhor como que iniciou a transmissão online das sessões da Câmara e com a interpretação de Libras. Nós contamos hoje aqui com a Milena, que está aí interpretando simultaneamente esse nosso podcast. E dizer também que esse mês de setembro nós finalizamos com chave de ouro com esses convidados, porque nós realizamos diversas ações no mês de setembro relativo a estas festividades da cultura surda. Nós iniciamos lá no início do mês de setembro com o Bingo da Acadave, sucesso. Desde já agradecemos a participação de todos que participaram, colaboraram, venderam os ingressos e foram lá e se divertiram conosco. Nós realizamos também no dia 23 de setembro o Chá da Acadave também. Foi sucesso, já divulgamos aí o resultado de ambos os eventos nas redes sociais e fica aí nossa gratidão aos nossos parceiros, empresas e pessoas físicas e demais colaboradores. Boa tarde, Pedroso, boa tarde, Celina, por ordem de etiqueta, começa então com a vereadora Celina. Seja bem-vinda, Celina, ao nosso Acadavicast, podcast Acadave, pela segunda vez no nosso podcast. Boa tarde, Célio, boa tarde, Milena, boa tarde, meu colega Pedroso, a Renata também está aqui dando suporte, a toda a comunidade que está acompanhando, é uma alegria estar com vocês nessa tarde. Seja bem-vindo também, Pedroso, aqui no nosso podcast, um prazer nós contarmos com a presença de você aqui hoje. Boa tarde, Célio, boa tarde, Milena, a Renata, a toda a família Acadave, enfim, a nossa colega aí, vereadora Celina, grato aí pela oportunidade. Muito bem, podemos então salientar que nós estamos de aniversário agora no mês de outubro, um ano de Acadavicast, todo mês uma edição do nosso podcast. E nós iniciamos então com o projeto Identidade, onde que ambos estiveram lá no Anos Dourados, ano passado, prestigiando o lançamento das nossas redes sociais, do nosso site e também desse podcast, que é o nosso canal de comunicação a respeito da comunidade surda e também da comunidade cega. E hoje falando sobre o Setembro Azul. Como que iniciou lá na Câmara de Vereadores as intenções e que passou a ser praticada então a interpretação de Libras nas sessões da Câmara? Sério, essa vida pública da gente, a gente sempre é um dia de cada vez. Nem todo dia as coisas acontecem como a gente quer, mas a gente sempre procura fazer o melhor para deixar a nossa marca. E eu tive a felicidade de, em 2019, ser presidente do Poder Legislativo, no mandato passado, onde instalamos na Câmara de Vereadores a questão da língua brasileira de sinais, a Libras. Não tinha, nunca teve, e a gente teve essa oportunidade. E queira ou não queira, a gente deixa o marco, deixa o nome da gente através dessas oportunidades. Também tive a oportunidade de colocar as placas, tendo braille, para o cego poder lá ler e se localizar, enfim. E eu sou muito grato a Deus por essa oportunidade. Tem tantas outras oportunidades que a gente teve, mas essa oportunidade da inclusão social dentro do Poder Legislativo, um momento diferente, que às vezes uma ação tão simples, mas com um poder aí tão grande, de evolução e também de dar oportunidades às pessoas. Eu vejo a maior gratificação do mundo de estar no Legislativo é poder oportunizar as pessoas de alguma forma, e essa com certeza deixou aí marcado na minha vida e deixou no diferencial aí o vereador Pedroso essa oportunidade. A vereadora Celina também, além de ser uma parceira da Acadave, assim como o vereador Pedroso, participando e atuando também na Libras, Celina? É o que a gente tenta, Célio? A Milena sabe aqui que sempre quando eu estou junto e busco ter bastante esse contato, com a comunidade surda, porque a Libras você aprende com aulas, mas você consegue conversar em Libras se você treinar, se você tiver contato com os surdos. E o que eu percebo até no Chá da Acadave foi muito bom. Eu sentei junto com a Bia e ela, com toda a paciência, fazia a datilologia das letras. Ela dizia: não, o sinal é esse, o sinal é esse. E foi uma tarde maravilhosa, porque além de confraternizar com as pessoas, eu tive a oportunidade também de fazer de treinar. Porque nós temos que ouvir todas as pessoas e nos fazer ser ouvidos, E nós só podemos ouvir a comunidade
comunidade surda se a gente conseguir dialogar com eles por meio da língua brasileira de sinais. Então, era um sonho para mim há muitos anos. Eu fiquei bem feliz com a primeira oportunidade que eu tive de aprender Libras lá num curso que foi feito por meio da Fundação da Educação Especial. A Solange era a coordenadora, foi lá no Paulo Blasi. Foi muito, muito bom aquele curso. E a partir disso, eu comecei a fazer outros, mas a gente esquece e tem que terminar de novo. Esse ano eu fiz um curso com a Juliana também, né, a Ju, prof aqui da CADAV, para ir lembrando de fato os sinais. Mas na Câmara de Vereadores, sério, eu vejo que nós precisamos levar essa ideia e manter essa ideia da inclusão. Porque falar em inclusão, né, Pedroso, a gente percebe, muita gente fala, mas desenvolver ações e se disponibilizar a entender a realidade de outras pessoas, isso das mais diversas pessoas, quando você fala, por exemplo, de uma pessoa idosa, quando você fala de uma criança, quando você fala de uma pessoa com deficiência, você entender a realidade vivenciada por aquela pessoa naquele contexto social, depende de fato de ter empatia e se ver naquela perspectiva. Então, enquanto vereadora, eu propus algumas legislações, inclusive eu tive uma conversa essa semana com o prefeito Marco sobre o não cumprimento de uma delas, né, que é a questão da capacitação de colaboradores, de funcionários para fazer um atendimento de pessoas surdas nos órgãos públicos. Foi uma lei que eu propus quando eu estava de prefeita, no passado, naqueles 10 dias. Ela foi aprovada na Câmara de Vereadores, foi sancionada e ela ainda não foi praticada, né? Então, nessa semana, inclusive, eu tive uma conversa, agendei com o prefeito para cobrá-lo a respeito da efetivação dessa legislação, porque nós podemos oportunizar para os servidores públicos esse conhecimento. Tenho certeza que muitos servidores querem ter essa informação. E, claro, para que eles se mantenham atualizados, garantir de alguma maneira. A minha ideia naquele momento foi a criação de uma gratificação específica por setor para o profissional que for intérprete de Libras. Ele vai se disponibilizar a estudar de maneira contínua e também a ter esse contato com as pessoas surdas que chegarem no setor. Chega um surdo na prefeitura, quem que vai atender ele? Se não for com alguém que dá cadáver, a pessoa não tem acesso? Exatamente, e nós participamos na conferência da assistência social, né, há dois meses atrás, onde que uma das metas para o município, né, foi estipulado lá pelo grupo que estava responsável por estabelecer as metas do município, do estado e a nível nacional. Uma das metas estipuladas para o município foi, então, a capacitação, né, dos servidores públicos, né, pelo menos na área da saúde e da assistência social, né, que é o público que mais procura, digamos assim, né, de fazer capacitação na língua do espanhol, devido aos imigrantes, né, que tem bastante, já tem uma demanda bem boa, digamos nós, e também dentro da área da Libras. Acho que isso seria possível, Pedro? Acredito que muitas coisas assim a gente bate muito em legislação, né? Em muitas situações, em situações de legislação. Mas tudo aquilo que vem agregar e que seja dentro daquilo que seja permissível, né? Permitido, como queira, a gente sempre é parceiro e eu acredito que o executivo também tem que ser parceiro. E é parceiro em algumas situações. Então a gente tem que tudo tá sempre procurando disponibilizar aquilo que seja melhor para a entidade, que você expressa um trabalho bonito, né? Todas as entidades representativas do nosso município prestam trabalho e através dessa situação a gente procurar sempre fazer o melhor e dar respaldo né, nessas situações. E como que vocês veem, por exemplo, lá dentro do âmbito público, das repartições, departamentos, secretarias, né, enfim, até na área educacional das escolas, sabemos que dentro das escolas há o cumprimento da lei, né? Porque já vem uma lei lá desse nível maior, né? Mas dentro das demais repartições, dos demais departamentos, essa disseminação da língua de sinais para que o surdo está aí no meio da sociedade e ele pode estar precisando de qualquer um dos meios a qualquer momento. Como que vocês veem também a iniciativa das demais repartições, não só lá da Câmara que está transmitindo a sessão online com a intérprete de língua, mas também o atendente, não seria necessário que tivesse em cada repartimento, mas que tivesse pessoas disponíveis para atender naquele momento, se deslocar e atender onde estivesse precisando. Seria também possível, será isso? O que a gente percebe, Célio, é que quem hoje sabe Libras, né, exceto aquelas pessoas que estão, né, no contato, por exemplo, os professores, educação especial, mas exceto eles, a gente tem poucas pessoas que se disponibilizam a ter esse conhecimento, né? Eu vou dar um exemplo de um profissional que eu gosto demais, que é o enfermeiro Kleber. O Kleber fez vários cursos de Libras, porque ele quis
foi um desejo dele de conseguir se comunicar com as pessoas surdas. Então, hoje, a gente depende muito disso, né? Da pessoa querer. E, às vezes, não é que ela não quer, né? Assim, a gente vê dentro dos servidores, são diversas demandas, diversas necessidades, e o servidor acaba indo para aquela que, às vezes, é mais contínua, né? Mas, assim, o que a gente nota é que o servidor fica numa situação muito ruim quando chega um surdo e não consegue recebê-lo. Eu já conversei com diversos servidores, né, que sabem que a gente tem que a gente leva essa informação, que eles me trazem isso. Puxa, chegou um surdo lá e eu não conseguia conversar com ele, né? Até você foi com a Ana Júlia, né? Na prefeitura, acho que foi semana passada, e uma das servidoras me disse, poxa, chegou uma pessoa lá, e assim, ela disse, eu queria aprender. Eu falei, se você quer aprender, tem como aprender, né? Até a internet tem hoje, né? Mas precisa, de fato, dedicar tempo e ter essa vontade de ter contato e não ter medo, que foi o que eu aprendi no primeiro curso, foi essa questão de não ter medo. Então, hoje, se eu não sei a palavra, eu falo todos os sinais, eu peço para a pessoa falar com calma, não falar rápido, porque senão, né, a gente que não tem esse contato diário, acaba demorando um pouquinho mais. Mas todos os surdos aqui de Campos Altos que eu tenho contato, todos têm muita paciência comigo, então eles querem se comunicar, nós precisamos querer nos comunicar com eles. Olhando para essa perspectiva de município, sério, a gente precisa viabilizar. Né? Então, a meu ver, viabilizar é como? O município tem, a cada 2 anos, os colaboradores, os servidores públicos de carreira, eles têm que fazer um curso de qualificação profissional, a cada 2 anos, para que eles possam progredir na carreira. A ideia que eu dei naquela época, que eu vi isso totalmente viável e com baixíssimo custo, foi que nesse curso realizado a cada 2 anos, fosse disponibilizado um curso de Libras, são várias horas, então daria para fazer um curso de nível intermediário de Libras, e a partir disso, aqueles colaboradores que tivessem a vontade de permanecer, que fossem criados 10 gratificações específicas, 15 gratificações específicas, gratificação nível 1, por 300 e poucos reais, né, vai dar o quê? Por mês, 5 mil reais para você viabilizar que os setores tenham pessoas capacitadas. A pessoa só vai receber gratificação se ela, de maneira contínua, buscar essa qualificação. Então, quando eu propus essa legislação, foi nesse sentido. Eu vejo como muito viável. Eu entendo que, às vezes, as demandas são das mais diversas, mas falar de inclusão é fácil. Né? Promover inclusão é um desafio, mas ela precisa ser vista, olhada e precisa ser entendido que não é vontade, eu quero promover inclusão. Você, como gestor público, como empresa hoje, como cidadã, você tem obrigação de incluir todas as pessoas. Isso vale para as pessoas com deficiência, como eu falei, para todos. Mas a gente tem percebido é que nos momentos em que é um evento público, o intérprete tem estado presente, né? Eu tenho visto quase todos, quase todos. O que acontece? A gente não tem um estudo mais aprofundado nas Libras, né? Eu sempre fui muito próximo, pessoas assim, inclusive o Mário César Júnior, né? Que é uma pessoa que eu vi crescer desde menino, então a gente aprende, o meu querido amigo Iep ali, meu tocaio, inclusive. Então a gente se criou com essas pessoas. Eu acho engraçado que ele, cada vez que me enxerga, o Darcy, um IEP, né? Ele me enxerga e faz assim, coloca a mão por baixo, porque eu era goleiro, né? Daí me chama de frangueiro. Então,